Rapaziada, vamos falar de Breno Bidon porque o assunto tá quente e não tem como fugir. A notícia que circulou nos bastidores é de que teria pintado uma proposta pesada do exterior, na casa de 18 milhões de euros, para levar o garoto do Corinthians. E aí já começa aquela novela de sempre. Chegou mesmo? Foi só sondagem? O clube confirma? O que dá para cravar é que o Timão, sim, recebeu um contato inicial, um sinal de interesse, nada que tenha sido colocado oficialmente no papel ainda, mas o suficiente para movimentar o mercado e mexer com os bastidores do Parque São Jorge. O que me passaram é que a postura do Corinthians é muito clara, todo jogador tem seu preço. Não é aquela coisa de colocar na prateleira, oferecer a qualquer valor. Mas se chegar uma proposta considerada justa, o clube vai negociar. É a lógica do futebol moderno, não dá para se apegar cegamente. E no caso do Bidon, que é jovem, promissor e já mostrou suas qualidades, uma proposta desse nível seria considerada muito bem-vinda. Afinal, 18 milhões de euros é um valor alto dentro do padrão brasileiro, e é difícil imaginar o Corinthians recusando. E não é só sobre o dinheiro. Existe também o lado do atleta. Se aparecer um projeto interessante, um contrato europeu, a chance de crescer em outro mercado, dificilmente um garoto dessa idade vai dizer não. O Corinthians entende isso e trabalha pensando também no futuro da carreira dele. É aquela história, se o jogador quiser, se for bom para o clube e bom para o atleta, não tem por que travar. Até porque o Corinthians já viveu situações de segurar demais alguém e depois acabar perdendo praticamente de graça. O torcedor lembra bem de casos assim, como aconteceu com Matheus Vital, que em certo momento recebeu propostas, o clube não vendeu, e mais tarde acabou saindo sem render o que poderia. Agora, falando de Breno Bidon, não dá para negar que é um jogador de personalidade. Ele não vai se transformar num marcador implacável, isso é fato, não é o perfil dele. Mas é um volante moderno, com boa leitura de jogo, chegada, qualidade no passe e visão ofensiva. Pode evoluir em alguns fundamentos, claro, mas o estilo já está definido. Por isso o mercado olha para ele com interesse, porque é o tipo de jogador que cabe em diferentes sistemas de jogo e que pode se adaptar rápido em outras ligas. Muita gente no Corinthians defende que, se for para vender, o clube precisa ficar com uma fatia dos direitos econômicos, algo em torno de 20 ou 30%, pensando numa revenda futura. Isso é prática comum e pode render ainda mais dinheiro lá na frente. O ideal seria negociar 70% por esse valor e guardar o restante, porque se o garoto estourar na Europa, essa porcentagem vira uma mina de ouro. E é aqui que entra também a importância de observar quem vem de baixo. Porque se o Bidon sair, o Corinthians não pode ficar descoberto. É aí que o nome de André Luiz começa a ganhar força nos bastidores. Ele tem apenas 19 anos, já vem treinando com os profissionais e agradando bastante a comissão técnica. Fontes internas do clube dizem que ele tem até mais potencial que o Bidon, que lembra em alguns aspectos aquele estilo do Bernard, cabeça erguida, chegada na área e presença física. O torcedor mais antigo sabe que o Corinthians sempre teve volantes assim, jogadores que não se limitavam a ficar parados atrás, mas que pisavam na área adversária e faziam a diferença. Dá para citar Vampeta, Rincon, Paulinho, Elias, todos marcaram época exatamente por essa característica. E o momento é propício para que esses garotos recebam espaço. O setor de meio-campo do Corinthians está com vários problemas. Raniel sofreu lesão muscular, Maicon segue em recuperação, e até Martínez enfrenta dificuldades para voltar de uma fratura. O time está jogando com improvisações e desfalques constantes. Isso abre a porta para alguém como André Luiz começar a ganhar minutos. Ele já tem contrato renovado até o fim da década e é visto como peça de futuro. Não é exagero dizer que, se o Bidon for vendido, o espaço para o André Luiz se tornar realidade no elenco principal será imediato. E tem mais, o trabalho do Dorival Júnior precisa ser valorizado nesse ponto. Ele pegou um time quebrado, com crise política, salários atrasados e ainda assim está conseguindo dar rodagem para a base. É diferente de técnicos que deixavam os garotos encostados ou treinando à parte. Hoje você vê André Luiz no banco, você vê Dieguinho sendo chamado, Guinegão participando. Isso não acontecia antes.
O treinador está colocando esses jogadores no radar e mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, é possível construir algo sólido. Enquanto isso, fora de campo, o Corinthians também se mexe em outras frentes. Tem a questão da dívida com o empresário de Matias Rojas, que poderia parar na FIFA. O clube está tentando resolver de maneira negociada, buscando um desconto, um abatimento no valor e até mesmo um parcelamento. É quase como aquelas renegociações de dívidas pessoais, onde você faz um acordo, reduz parte do total e paga em condições mais realistas. Essa é a linha da atual gestão, que tenta colocar ordem sem cair em promessas mirabolantes. Tudo isso mostra que o Corinthians está numa encruzilhada. De um lado, precisa vender jogadores para equilibrar as contas, de outro não pode se dar ao luxo de desmontar o elenco inteiro e perder competitividade. O caso de Breno Bidon é o exemplo perfeito dessa balança. O valor é tentador, a situação financeira pede esse tipo de negociação, mas a reposição imediata é fundamental. E aí a confiança nos garotos da base, como André Luiz, vira parte da estratégia. Quando a gente fala de base no Corinthians, não é exagero dizer que o torcedor fica dividido. Sempre existe aquela ansiedade de ver a molecada jogar, mas ao mesmo tempo existe a desconfiança, porque já vimos muitos garotos subirem, brilharem nos primeiros jogos e depois não conseguirem manter o nível. Só que no caso do André Luiz, a impressão nos bastidores é de que o clube tem algo diferente nas mãos. O moleque é forte fisicamente, tem personalidade, joga de cabeça erguida e não se esconde nem em treinos contra os titulares. Isso pesa muito, porque o salto do sub-20 para o profissional não é só técnico, é também mental. E o Corinthians precisa dessa ousadia. Historicamente, os volantes do Timão sempre tiveram protagonismo. Se a gente lembrar de Rincon, que não só marcava, mas carregava o time para frente, ou de Paulinho, que decidia em jogos grandes aparecendo na área, dá para entender a expectativa em cima de um garoto que tem esse mesmo estilo. André Luiz não é aquele volante preso, que só toca de lado. Ele pisa no campo adversário, tenta o passe vertical e chega para finalizar. É claro que precisa ser lapidado, mas já desperta entusiasmo porque traz algo que falta hoje no elenco principal. E aí vem o ponto: se o Corinthians realmente fechar a venda do Bidon, o espaço para André Luiz será natural. Não vai ter como fugir. O meio-campo está cheio de problemas, e Dorival tem demonstrado que não tem medo de dar chance. Isso muda o cenário do clube. Antigamente, quando se falava em venda de jovens, a torcida ficava desesperada porque sabia que não tinha reposição. Agora, pelo menos, existe a perspectiva de ver outro garoto ocupar esse espaço. Isso não resolve tudo, mas ajuda a segurar a bronca. Só que o torcedor também precisa ter paciência. O menino de 19 anos não vai entrar e ser um craque de cara. Vai oscilar, vai errar passes, vai perder bolas bobas, vai sofrer fisicamente em alguns jogos. Isso faz parte do processo. O que o Corinthians precisa é dar sequência, não queimar etapas e não cobrar dele o papel de resolver jogos sozinho. Se for bem cuidado, André Luiz pode virar peça importante para os próximos anos, até mesmo render mais do que o próprio Bidon. Enquanto isso, fora de campo, a diretoria tenta apagar incêndios. O caso de Rojas é um exemplo de como a gestão atual tem buscado soluções práticas. O clube não tem dinheiro para quitar dívidas à vista, mas também não pode correr o risco de sofrer punições da FIFA, que poderiam complicar ainda mais o futuro. A estratégia é negociar descontos, alongar pagamentos e mostrar boa vontade para que os credores aceitem. Isso não transforma a situação financeira em algo saudável da noite para o dia, mas pelo menos evita punições mais pesadas e permite que o time respire. Esse equilíbrio entre vender jogadores e apostar na base é a realidade do Corinthians hoje. O torcedor muitas vezes sonha com contratações bombásticas, nomes de peso, mas a verdade é que o clube precisa ser realista. Não dá para gastar o que não tem. E aí entra a importância de fazer boas vendas, como pode ser a do Bidon, mas sem abrir mão de formar substitutos internamente. É a forma de manter o elenco competitivo sem afundar ainda mais nas dívidas. E não dá para esquecer o papel do Dorival nisso tudo. O técnico assumiu em meio ao caos, pegou um elenco cheio de problemas físicos e emocionais,
e mesmo assim conseguiu montar uma base de trabalho. Ainda não é o futebol que o torcedor sonha, mas pelo menos existe organização, existe método, existe uma linha clara de pensamento. E, principalmente, existe a coragem de usar a base. Isso pode render frutos não só técnicos, mas também financeiros. Porque quanto mais jovens forem lançados e ganharem espaço, mais o Corinthians pode negociar no futuro e equilibrar as contas. É claro que a pressão vai ser enorme. Cada derrota, cada tropeço, vira motivo para a crítica. Mas é preciso entender que o Corinthians está num processo de reconstrução. Não adianta sonhar com reforços milionários se o clube não consegue nem pagar o que deve. O caminho é duro, mas se conseguir unir boas vendas com aproveitamento da base, dá para sonhar em sair dessa situação. E é nesse contexto que a possível saída de Bidon deixa de ser apenas uma perda e pode ser vista também como uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar ao mercado que o Corinthians ainda é um celeiro de talentos, de abrir espaço para André Luiz e outros garotos, e de colocar algum dinheiro em caixa para aliviar as finanças. Não é o cenário ideal, mas talvez seja o necessário para o momento. A torcida, claro, tem todo o direito de ficar apreensiva. Ninguém gosta de ver um talento ir embora tão cedo. Mas também não dá para esquecer que segurar jogador sem condições financeiras pode custar muito mais caro lá na frente. Se o valor for realmente de 18 milhões de euros, não tem como chamar de mau negócio. É dinheiro suficiente para resolver dívidas urgentes, manter a folha em dia e ainda planejar os próximos passos. Enquanto isso, André Luiz segue treinando, aguardando sua chance. Cada vez mais integrado ao grupo, cada vez mais observado pela comissão técnica. O torcedor que acompanha de perto já começa a criar expectativa. Não vai demorar para ele ganhar minutos em campo. E aí sim a gente vai poder ver se toda essa confiança depositada nele faz sentido. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Alívio total na Fiel. O torcedor do Corinthians parece ter voltado a respirar aliviado após uma reviravolta que movimentou o cenário do Brasileirão nos últimos dias. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu, de maneira inesperada e cercada de mistério, devolver uma vitória que havia sido questionada, garantindo ao Timão 2 pontos extras na tabela e reacendendo a chama da esperança na corrida pelo topo do campeonato. A notícia, que começou a circular discretamente nos bastidores do futebol nacional, tomou conta das redes sociais como um verdadeiro vendaval, provocando reações apaixonadas de todos os lados. Fontes próximas à diretoria corintiana afirmam que a decisão, embora formalmente anunciada como resultado de uma revisão minuciosa de regulamentos e documentos, envolve também uma série de conversas e negociações sigilosas entre a CBF e o clube, levantando suspeitas de que houve mais do que simples burocracia envolvida. O episódio começou a ganhar força quando torcedores e jornalistas começaram a notar inconsistências nos resultados oficiais das partidas do Corinthians. Um jogo específico, que havia sido marcado por polêmicas dentro e fora de campo, voltou à pauta com intensidade nos últimos dias, e o burburinho tomou forma de rumor. Seria possível que a CBF revisse o resultado e, de maneira inédita, devolvesse os pontos perdidos? Ontem à noite, a resposta chegou de forma oficial, mas ainda cercada de mistério. O comunicado, curto e direto, apenas afirmou que, após análise detalhada dos recursos apresentados pelo Corinthians, a vitória originalmente contestada foi reconhecida e os 2 pontos foram adicionados à tabela do Brasileirão. Nada mais foi explicado, e a falta de detalhes deixou espaço para interpretações e, claro, muitas teorias conspiratórias. Nas redes sociais, a reação da Fiel foi imediata. Entre gifs, memes e declarações emocionadas, o que se viu foi um verdadeiro desfile de alívio e comemoração. Alguns torcedores chegaram a afirmar que a decisão poderia mudar totalmente os rumos do campeonato, reacendendo a esperança de ver o Corinthians brigando de forma mais acirrada pelo título. Entre analistas esportivos, o clima também foi de surpresa, enquanto uns consideram que a medida apenas corrigiu uma injustiça histórica, outros questionam os critérios que levaram a CBF a agir dessa forma, levantando suspeitas de que decisões assim poderiam abrir precedentes perigosos para o futuro da competição.
Nos bastidores, a diretoria do Corinthians mantém silêncio absoluto, reforçando apenas que os pontos devolvidos já foram computados e que a equipe seguirá focada em campo. Já jogadores e comissão técnica não escondem a alegria, embora evitem comentar de forma aprofundada sobre a polêmica, preferindo destacar o impacto positivo que a recuperação dos pontos terá no moral do elenco. O que se especula nos corredores do futebol nacional é que essa decisão pode desencadear uma série de novos pedidos de revisão de resultados por outros clubes, uma possibilidade que promete manter a CBF em evidência e sob pressão nas próximas semanas. Enquanto isso, a torcida corintiana aproveita o momento para celebrar, e os bares e redes sociais viraram palcos de debates acalorados sobre a legitimidade da decisão, a influência da diretoria e os possíveis efeitos no restante do campeonato. Alguns chegam a afirmar que, com os 2 pontos extras, o Corinthians se torna um novo protagonista na disputa pelo título, enquanto outros ponderam que ainda há muito caminho a percorrer, mas que a energia e a confiança da equipe certamente ganharam um impulso extra. Entre rumores de bastidores e análises apaixonadas, uma coisa é certa, o alívio corintiano é real, os 2 pontos foram oficialmente devolvidos e o Brasileirão ganhou uma reviravolta que promete render muitas histórias, debates e, claro, mais burburinhos nos próximos dias. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!